Queridos irmãos, neste momento eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus amados, desde já queremos pedir a vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, que se inscreva. Você se inscrevendo em nosso canal, ajudando a compartilhar os nossos conteúdos, as nossas mensagens, você estará nos ajudando a alcançar outras vidas para a glória de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é pregar a palavra do Senhor, é instruir a todos com o ensino da palavra de Deus. Esse que é o nosso objetivo. Portanto, queridos irmãos e prezados ouvintes que me ouvem neste momento, nesta tarde, eu tenho um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação de fé neste momento. Iremos ler no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 12. Queridos irmãos, que está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, eu quero ler mais uma vez este versículo, para que possa ficar impregnado, gravado em nossa mente. Irei ler mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Meus queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, todos que estão me ouvindo neste momento, eu quero afirmar a vocês os conteúdos da palavra de Deus que estão escritos aqui neste livro sagrado. Querido, está escrito na palavra de Deus que quando Jesus ele adentrou no templo de Jerusalém, ao sair do templo, os seus discípulos se aproximam dele para falar-lhes, para mostrar a beleza daquele templo monumentoso, daquele templo tão bonito, construído pelo rei Salomão. Uma obra que durou um espaço de 40 anos para ser construído. E os discípulos, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, quero chamar-vos a vossa atenção neste momento, que quando os discípulos mostraram para Jesus a respeito da beleza do templo, Jesus se dirige aos seus discípulos e a toda a nação que estava lhes ouvindo, e afirma a seguinte expressão para aquele povo e para os seus discípulos. Jesus disse para os discípulos: não vede tudo isto aqui? Queridos, Jesus disse para os seus discípulos: não ficarás aqui pedra sobre pedra, que não serás derribada. Muita gente que estava ali ouvindo se escandalizaram por Jesus ter se expressado dessa maneira. Queridos, Jesus estava falando a respeito. Eu quero fazer-vos ciente a todos que Jesus estava pregando sobre o fenômeno apocalíptico que ia acontecer com relação à destruição daquele templo monumentoso.
para o povo da época que Jesus estava pregando, para os discípulos do Senhor Jesus, seria impossível uma destruição para uma obra do porte como era o Templo de Jerusalém. Como eu já disse para os irmãos e amigos que estão me ouvindo neste momento, o rei Salomão durou 40 anos para ele construir aquele monumentoso templo, aquela obra monumentosa, aquela obra grandiosa. Aí vem Jesus dizendo: não ficarás aqui pedra sobre pedras que não sejais derribada. Todos os leitores da palavra de Deus, todos os que leem a Bíblia Sagrada, sabem que Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor, se cumprindo a profecia do mestre, que falou a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Mas eu quero chamar a sua atenção neste momento, que você que está me ouvindo, para outro assunto dentro da mesma história. Por que eu estou buscando o início do texto que eu li, do texto em apreço, de Mateus capítulo 24, onde fala a respeito da destruição do templo de Jerusalém? Quando Jesus ele diz isso, ele se retira do templo e vai para o Monte das Oliveiras, que ficava de frente ao templo de Jerusalém. De lá que ele se assenta e, como juiz, começa a julgar as causas concernentes que iria acontecer a respeito daquele templo maravilhoso, daquele templo construído pelo rei Salomão. Queridos irmãos, querido ouvinte, aí Jesus se assenta e começa a julgar: esse templo vai ser destruído. Porém, dentro dessa história, Jesus fala de outro assunto, que por base, por expectativa, nós entendemos. No versículo 12, Jesus disse assim para os discípulos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, nós entendemos que a palavra amor, pelo mínimo temos 3 palavras que definem a palavra amor. Tem a definição da palavra amor, que vem de filéu, que é o amor que um pai tem para um filho e que um filho tem para um pai. Porém, o amor que eu quero me deter, que eu quero falar, que está escrito na palavra de Deus, afirmado por Jesus em sua palavra, é o amor agape. O amor agape, que é o amor de Deus por nós. Os irmãos poderão até achar esquisito esta expressão, mas não é assim que está escrito. A palavra é ágape. Tudo bem, nós não temos controvérsias sobre a expressão do verbo, porque no original grego não é ágape, no original grego é agape. Esta é a palavra certa para definir o amor de Deus para conosco.
Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aí Jesus aborda outro assunto importante, outro tema escatológico, outro acontecimento apocalíptico que iria acontecer, que é a sua vinda, o arrebatamento da sua igreja. Jesus falou a esse respeito. Jesus falou sobre esse acontecimento, este fenômeno que brevemente vai acontecer. O arrebatamento da igreja, que está escrito aqui na sua palavra como vinda do Senhor. Aí os seus discípulos chega para ele e pergunta: Mestre, e quando acontecerá tudo isto? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A expressão de Jesus, a mensagem do Mestre, foi causa de tão grande preocupação na mente dos discípulos. Na mente dos discípulos de Cristo, que eles chamaram Jesus em particular e perguntaram: e quando é que vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus começa a descrever várias coisas que antes de ele voltar para arrebatar a sua igreja, tem que acontecer primeiro. Jesus falou do aparecimento de falsos profetas. Jesus falou para os discípulos de falsos mestres. Mestres. Estou falando de mestre. Jesus disse que eram mestres. Mas que esses mestres ensinavam falsas mensagens, falsos conteúdos da palavra de Deus, distorcendo a mensagem divina. Jesus também falou a respeito de falsos cristos que viria antes da sua vinda, falsos profetas profetizando, pregando até mesmo a palavra de Deus, mas de uma maneira falsificada, monopolizada, querendo e monopolizando a mente das pessoas, para não acreditar no Cristo genuíno, no Cristo verdadeiro, no Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas para isto, o Mestre, naquele tempo, já estava advertindo o povo de sua época. E serve para um despertar de Deus para a nossa vida. A mensagem de Cristo, que está registrado aqui, ele também falou da multiplicação da iniquidade. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, entendemos uma coisa: é necessário que nós entendemos que Jesus falou da proliferação do pecado, do aumento do pecado, do acréscimo do pecado, da multiplicação da iniquidade. Jesus disse para os seus discípulos: a iniquidade vai aumentar, a incredulidade vai aumentar, a descrença vai aumentar, o povo vai ficar mais incrédulo do que é hoje no presente. Eu creio que Jesus, ele falava desta maneira para o povo de sua época.
antes que venha este dia, o povo irão se aborrecer, uns aos outros se aborrecerão. Está escrito aqui na palavra de Deus. Isto foi o próprio Jesus quem falou. Queridos, Jesus falou de guerras. Jesus falou de fome. Haverá fome na face da terra. Reinos vão se levantar contra o outro. Oh, queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos de Deus na face da terra. Porque os sinais, as coisas que Jesus falou para os seus discípulos, está acontecendo à risca, queridos irmãos. Trazendo aqui para a nossa atualidade, para o tempo presente. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o maior desentendimento de poderes dos últimos momentos na face da terra. Isto, queridos, eu quero vos afirmar que está escrito na palavra de Deus. Vigiemos, queridos irmãos, vigiemos que Jesus Cristo está voltando para arrebatar o seu povo. O povo está perdendo o amor pelo sagrado. O povo não quer mais reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. Quantos e quantos programas ilícitos, boates, aonde as pessoas desfilam seminu, e lá se comete todo tipo de pecado sexuais. Imoralidade. E o que é imoralidade? É pecado. E pecado é iniquidade. Tudo isto Jesus Cristo profetizou a esse respeito. Aqui, inspirado na palavra de Deus, eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com Jesus, teu Salvador, porque Ele está voltando. Jesus está voltando sem demora. Aleluia. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Ó queridos, há uma falta de compaixão. A população não mais consegue se entender. À medida que a devassidão aumenta, à medida, na proporção em que o pecado aumenta, na proliferação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus falou, até mesmo dos escolhidos, até mesmo dos crentes. Meus irmãos em Cristo Jesus, vigiemos, busquemos a Deus com intensidade, com interesa de coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Oh queridos irmãos, Jesus está voltando. Meus amados, e a palavra de Deus que nos afirma, foi o próprio Jesus que nos advertiu estas palavras. Aqui, queridos irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade que Deus tem me dado. Que a graça de Deus nos abençoe para todo sempre. Amém.